esse período que foi das mesas girantes e o período do fenômeno de Hydesville era chamado do período da curiosidade, Certo, tá? certo. Aí depois vem um segundo período, que é o período que inicia com o aparecimento do Livro dos Espíritos. Ele chama esse período de período filosófico, tá? Por que é um período filosófico? Porque é o período em que vai se buscar a verdade, o conhecimento, o entendimento, mas totalmente desprovido ainda de conduta moral. Então, era investigação mesmo puramente filosófica. Buscar as respostas ali. Respostas para aquilo que estava acontecendo. Mas olhar para o lado moral, para essa evolução, ninguém estava olhando aí. Mas o Kardec, ele era um pouco mais esperto, né? Ele era muito inteligente nessa parte. Então, esse trabalho não veio só com ele. Outros colegas de trabalho também estavam nas pesquisas científicas, filosóficas, né? Então, o Espiritismo, ele entra num outro processo, né? Quando dá o marco do Livro dos Espíritos, da primeira edição, começa esse período filosófico para a doutrina espírita, essa nova fase da doutrina espírita. E aí vem, né, ele coloca aqui que o Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. E no ano posterior, é lançado em 1861 o Livro dos Médiuns, 15 de janeiro de 1861. Porque eu imagino assim, né? Lançou lá o Livro dos Espíritos com as perguntas, falando que era comunicação com os espíritos. Eu acho que despertou no público que se interessou por aquilo. Então, como fazer? Como que é essa comunicação? Eu acho que, então, daí a sequência do porquê o Livro dos Médiuns, né? Sim. Já como uma resposta dos fenômenos. Explicando os fenômenos, então, né? Aí foi publicado em 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos, a primeira edição com 501 questões. Depois, no ano em 16 de março de 1860, vem o Livro dos Espíritos com as 1018 questões, ou 1019. Ele teve o tempo para E no ano seguinte, dia 15 de janeiro de 1861, vem o Livro dos Médiuns. Aí veio já na sequência. Por quê? Porque ocorriam os fenômenos. Então, eu tinha que entender que tipo de fenômenos é esse, o que produzia isso, né? Então, vem o Livro dos Médiuns, que vem trazer as informações necessárias para esse trabalho de intercâmbio com o mundo espiritual. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.